Eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. E seja muito bem-vindo ao episódio comemorativo de um ano do podcast, um ano de Naftalina Fresh. Eu tô muito feliz de poder gravar finalmente esse episódio, depois de passar uma maratona de episódios aí para conseguir chegar nesse dia. Finalmente aconteceu, finalmente chegamos em 6 de setembro. É muito maluco pensar que já passou um ano desde que eu comecei o Naftalina e que já passou mais de um ano desde que eu comecei a planejar tudo, que eu tive coragem de voltar a gravar e falar na internet. Passou um ano que eu procurei trilha e pensei em assuntos e quebrei a cabeça pensando em qual seria o nome do podcast, sobre o que que ele ia falar. E hoje já faz um ano disso e eu tô aqui para conversar sobre, para a gente comemorar, agradecer todo mundo que ouviu todo esse tempo, que comentava, mandava às vezes um tweet falando sobre, ou que, sei lá, de alguma forma dizia que escutou Naftalina, que gostou de algum episódio, que não tinha nem terminado o episódio e a pessoa já estava com vontade de assistir o documentário ou a série sobre a qual eu estava falando. Então é muito legal de saber que, de alguma forma, as pessoas pararam um pouquinho do dia delas para escutar o que eu vinha falar, mesmo que fosse uma coisa assim, muito nada a ver, ou uma história muito bizarra, igual nos episódios que eu conto histórias de quando eu trabalhava numa locadora de DVD. Eu tô realmente muito, muito feliz e muito grata desse um ano de Naftalina. E que, assim, eu não consigo agora imaginar o podcast com outro nome, nem com outra trilhazinha. Todos os dias que eu vou editar um episódio aqui pro Naftalina, a última coisa que eu coloco é a trilha. Primeiro eu gravo tudo, aí eu tento tratar o som do melhor jeito que eu conseguir. Às vezes não consigo, às vezes ele sai meio zoado, eu sei, mas eu vou tentando. De episódio em episódio eu vou tentando. E aí a última coisa que eu incluo é a trilhazinha. E eu sinto uma coisa muito, assim, engraçada. É uma sensação boa quando eu escuto a trilha do Naftalina. Eu não sei se é porque me lembra como eu comecei, porque me dá a mesma alegriazinha de quando eu comecei a gravar os primeiros episódios, comecei a escolher a trilha e quando ela realmente foi escolhida, eu fiquei muito feliz porque eu sentia que tinha a ver comigo, ia ter a ver com o programa e os episódios. Mas toda vez que eu escuto ela, antes de eu falar, oi, eu sou a Karina, eu me sinto feliz quando eu tô editando e eu escuto a musiquinha animada, assim. Acaba fazendo eu lembrar de tudo que eu senti quando começou e daquele frio na barriga de colocar o primeiro episódio no ar e de lembrar todos os dias que o aplicativo do podcast avisava que o seu podcast agora está disponível em tal plataforma, está disponível no Spotify, está disponível no Google Podcasts e assim ia indo. Eu ficava tão feliz que logo que começou eu printava. Eu tenho vários prints até hoje das notificações que eu recebia para ser avisada que o Naftalina estava disponível em algum outro lugar, sabe? Foi um começo muito legal e com o tempo eu tive que ir adaptando os episódios porque justamente esses 27 episódios que eu fiz antes desse de hoje eram para compensar os que eu não tinha feito, porque por um ou outro motivo eu acabava não fazendo e não postando em tempo, e eu achava que ficava em falta. Não em falta, mas com as pessoas que ouviam, mas comigo, sabe? E eu consegui entregar esses 27 episódios e chegar aqui nesse e comemorar um ano com todos os episódios atrasados, entre aspas, no ar finalmente, também é muito gratificante para mim. Então, esse episódio de hoje ele é mais para agradecer todo mundo que ouviu, todo mundo que de alguma forma ajudou a divulgar, deu like no tweet, compartilhou nos stories o episódio que estava ouvindo, sei lá, veio me mandar mensagem dizendo alguma coisa relacionada. Muito, muito obrigada mesmo. Foi muito importante e está sendo muito importante. O Naftalina não vai acabar, mas agora que eu consegui entregar todos os episódios do ano todo e chegar nesse de um ano, eu quero tirar essa obrigatoriedade que eu me coloquei de todo domingo ter que ter um episódio ou de repor e, sei lá,
compensar os domingos sem episódios com uma leva absurda de novos episódios de uma vez só. Eu não quero isso, eu quero que seja uma coisa orgânica, uma coisa tranquila de fazer. Então hoje a gente comemora um ano, mas quando tiver um novo Naftalina, eu vou avisar nas redes sociais, ele vai sair. Quando sair, vai ser no domingo às 4 da tarde, como todos os outros vinham saindo antes desse, desse momento maluco de 27 episódios por todos os dias até chegar nesse de hoje. Então, eu quero deixar isso avisado aqui. E eu espero que eu consiga me cobrar menos também, porque eu tenho muitos e muitos temas de podcast anotados e pensados para trazer para cá, mas eu ainda não gravei nenhum. Então, eu quero deixar dito isso para a Karina do futuro também e para quem estiver me ouvindo agora, que o Naftalina continua. Ele faz um ano hoje, hoje é para comemorar. É para eu comemorar também uma coisa assim muito pessoal, que é de ter uma ideia, tirar ela do papel e conseguir levar ela em frente, conseguir fazer um ano que uma ideia minha saiu do papel e deu certo. Então é muito difícil, eu procrastino muito e agora, esse ano, hoje, eu tô conseguindo comemorar que eu dei continuidade a um projeto pessoal, que eu não ganhei um centavo com isso, não é uma coisa remunerada. Quem me dera ser paga para fazer o Naftalina seria um sonho. Mas está sendo muito mais gratificante saber que eu firmei esse compromisso comigo e levei ele adiante, sabe? Independente de ter algum ganho ou não. O ganho foi saber que as pessoas ouviram, que eu não estava só falando sozinha, como eu sempre acho que vai acontecer. Então, vai continuar tendo naftalina, vai sair no domingo, 4 da tarde, mas não necessariamente em todos os domingos. Talvez eu faça todos os domingos, talvez não, mas fica aqui dito. Então, essa obrigatoriedade eu estou tentando me tirar nesse momento. E tudo bem se eu não conseguir postar todos os domingos agora. E acho que é isso, né? Não é para ser um episódio longo, eu só quero deixar aqui dito que eu tô muito feliz de ter chegado nesse um ano de Naftalina Fresh, que foi muito legal trazer essas histórias que eu trouxe até hoje pra cá. Dividir alguma dica de filme, série, ler cartas de outras pessoas aqui, falar sobre documentários, essa coisa de assistir e de me fazer consumir outros conteúdos para trazer como uma pauta para cá foi muito legal. Eu conheci várias histórias legais por conta disso e também me fez ter vontade de continuar produzindo. Na faculdade eu adorava as aulas de rádio porque eu produzia os roteiros e depois a gente ia para o estúdio e gravava. E sempre foi a área que eu mais gostei, o rádio e a parte de produção de conteúdo online. E eu consegui fazer essas duas coisas fora da faculdade com o Naftalina. Eu estou exercitando até hoje esse lado de escrever roteiro, produzir pauta, gravar, editar e jogar na internet com algum conteúdo junto. Então foi muito legal, tá sendo muito legal, eu fico muito feliz que tá dando certo. Trazer as histórias da época da locadora foi uma época muito legal, porque eu não lembrava mais de 10 anos atrás todas as histórias que eu trouxe. Eu comecei a pensar sobre, eu pensei, nossa, isso muito podia falar no Naftalina porque é engraçado. São umas histórias que eu não lembrava e de repente vieram todas assim na minha memória. E aqui foi o espaço que eu encontrei para poder contar. O dia que eu fiz o episódio de quase meia hora falando de Adam Sandler, vocês não têm ideia do orgulho que eu tenho daquele episódio. É o meu episódio, assim, foi o mais trabalhoso, com certeza. E eu tive muito orgulho dele, tenho até hoje. Acho que é um dos meus episódios favoritos. E o que deu mais trabalho para fazer, mas eu fiquei muito feliz e muito orgulhosa quando eu escutei ele inteiro pela primeira vez. Então, eu acho que é muito sobre isso também, de tu produzir uma coisa que tu acredita, que tu gosta, que tu vai saber se as pessoas gostaram a partir de como tu te sentiu fazendo, sabe? O pessoal sente na tua voz, não tem ninguém me vendo, mas pela voz dá pra saber o que que tu tá sentindo mais ou menos enquanto tu fala, sabe? Então é muito interessante essa troca assim e pensar em tudo que eu consegui fazer pro Naftalina, que talvez teria sido um ano totalmente diferente e sem tantas coisas legais para falar, se eu não tivesse puxado pela memória ou pensado em coisas diferentes para trabalhar, sabe? Então isso foi bem divertido e bem gratificante também. Eu vou encerrar por aqui esse episódio de um ano. Eu tinha pensado em fazer
mil e uma coisas para esse episódio comemorativo, fazer um top 10 episódios do Naftalina. Pensei em fazer um episódio dividido em vários mini pedacinhos e ir postando de hora em hora um pedaço para depois ter o Naftalina completo. Mas depois de 27 episódios direto, eu acho que vir aqui agradecer seria mais do que bom, estaria mais do que completo esse ciclo. Então, só muito obrigada a todo mundo de novo. E eu espero que eu consiga continuar produzindo mais conteúdos para vocês e também para mim, porque isso também é muito por mim. Então é isso. Espero que vocês estejam gostando dessa conversinha que a gente está tendo há um ano já, para passar o tempo e ficar mais tranquilo e conhecer coisas novas também e algumas histórias meio malucas. Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh especial de um ano. Muito obrigada por ter ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais! Tchau!